Bom, meu nome é Nauan e eu fiz esse trabalho em equipe juntamente com Daniel, Gabriel Lima, Alice e João Vitor. Nós ficamos com o tema 3 das apresentações de história, que tem como título esse tema 3, Segunda Revolução Industrial, que a propósito nós vamos apresentar agora. Bom, a Segunda Revolução Industrial iniciou-se na segunda metade do século XIX, entre 1850 e 1870, e finalizou-se no fim da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Essa fase da Revolução Industrial representa o início de um novo período da industrialização, vivida inicialmente na Inglaterra, mas que se expandiu para outros países. As fases da Revolução Industrial simbolizam um novo patamar alcançado no desenvolvimento da civilização humana, no que diz respeito aos avanços tecnológicos, ao surgimento de novas indústrias, bem como à capacidade produtiva de cada uma delas. Sendo assim, não se pode considerar que houve rupturas ao longo da Revolução Industrial, mas sim o alcance de novos níveis de industrialização. A segunda revolução industrial corresponde à continuidade do processo de revolução na indústria. O aprimoramento de técnicas, o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção deram início a um novo momento. A industrialização, que antes limitava-se à Inglaterra, expandiu-se para outros países, como Estados Unidos, França, Rússia, Japão e Alemanha. Os principais representantes dessa fase foram o aço, carvão e petróleo. As tecnologias introduzidas nesse período possibilitaram a produção em massa, a automatização do trabalho e o surgimento de diversas indústrias, em especial as indústrias de elétrica e química. E, claro, teve o surgimento das ferrovias, que contribuíram para o avanço do mercado. A segunda revolução industrial teve como principais causas fatores relacionados às revoluções burguesas, como a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, ocorrida entre os anos de 1640 e 1850. Essas revoluções estavam pautadas no pensamento liberal e foram influenciadas também pelo iluminismo, sendo responsáveis pelo desenvolvimento das relações capitalistas de produção e também pela dominação social nesse período. A burguesia era a classe dominante em diversos países, apesar de subordinada à igreja e à monarquia. As revoluções burguesas foram responsáveis pelo fim do antigo regime e também pelo fortalecimento do capitalismo, que acabou possibilitando o desenvolvimento industrial. Houve neste momento um grande avanço tecnológico, a instalação de novas indústrias e a ampliação da produção. O capitalismo financeiro monopolista surge durante a Segunda Revolução, ligado ao enorme crescimento econômico deste período. Visava a subordinação dos meios de produção para a acumulação de lucro através do mercado financeiro. Era financeiro pois os bancos participavam ativamente nas atividades econômicas, seja emprestando dinheiro para as empresas ou financiando diretamente. Devido à instalação de grandes empresas que passaram a monopolizar os setores industriais e de mercado, o capitalismo passa então a uma nova fase, assim como passa a representar esse período da Revolução Industrial. Essa nova realidade da segunda revolução industrial fez com que a classe trabalhadora não fosse capaz de consumir tudo que era produzido, o que acabou gerando um grande excedente na produção, diminuindo os lucros e causando diversos prejuízos. Os países capitalistas, como a Alemanha e Estados Unidos, necessitavam então ampliar o seu mercado consumidor, expandindo-o geograficamente para além dos territórios europeus. Além disso, precisavam também buscar matéria-prima suficiente para suprir a produção. Surge nesse momento o que ficou conhecido como imperialismo, que, de acordo com Lenin, representa a fase superior do capitalismo. Com o crescimento da produção e dos investimentos, em determinado momento, isso começa a superar o mercado interno e inicia-se um processo de expansão da produção para outras regiões, visando manter os lucros altos. Além da busca de novas áreas para o desenvolvimento industrial, o imperialismo tinha outras motivações, como a busca por mercado consumidor, mão de obra barata e matérias-primas. Apesar de ser bastante lucrativo para as potências europeias, o processo imperialista gerou conflitos com as populações nativas na África e na Ásia, devido à intensa exploração e desrespeito ao território e às etnias que coexistiam na região. No entanto, havia justificativas europeias para esse expansionismo. A principal delas ficou conhecida como darwinismo social, ou fardo do homem branco, que, com um forte caráter etnocêntrico, considerava que os europeus, por serem mais evoluídos, tinham o dever moral de civilizar o continente africano e o asiático.
As consequências da segunda revolução industrial podem ser vistas tanto na economia quanto na sociedade. O desenvolvimento tecnológico propiciou a produção em massa e uma nova forma de organização do trabalho, dando origem a novas relações entre os empregadores e empregados. Com o monopólio das grandes empresas que, sozinhas, dominavam o mercado, houve concentração do capital e desvalorização da mão de obra. Houve a substituição do ferro pelo aço, que passou então a ter um papel fundamental nas indústrias. O aço passou a ser utilizado nas ferrovias, na indústria naval e na fabricação de armamentos, por exemplo. Os novos meios de produção desencadearam, nesse período, a introdução de modos de organização da produção industrial, que se preocupavam com a produção a menor custo e menor tempo, ou seja, a racionalização do trabalho. Esses modos de organização ficaram conhecidos como Taylorismo e Fordismo. A segunda revolução industrial realmente trouxe novos aspectos à dinâmica industrial e política da época, gerando influência até os dias de hoje. Obrigado por assistir.